Pronto, agora sim. Bom, alguns aqui já me conhecem, outros ainda não me conhecem. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o professor Alex Neres, né? Sou professor aqui da ENET de uma pancada de módulos e tudo mais, desde os mais básicos até os mais avançados. Vou estar com vocês, então, neste módulo de manutenção na modalidade online gravado, né? Só deixando bem claro, todos nós teremos aula ao vivo todas as terças-feiras, às 8h15 da manhã, certo? Esses 15 minutos é justamente o tempo que eu dou para vocês. Eita, caraca, acordei 8 horas, já começou a aula. Não, é o tempo de vocês acordarem, levantarem, lavar o rosto, né? Ou de vocês pegarem o celular, deixar tudo preparado, tá bom? Então, eu sempre começo às 8h15 para a gente ter esse tempinho de tolerância aí, tá bom? Professor, eu não tenho como assistir a aula ao vivo, porque eu estudo nesse horário, eu trabalho sem problema, certo? Todas as aulas, todas as gravações de aula, elas ficarão disponíveis lá na plataforma Avalon. Prestem bastante atenção nisso. Todas as aulas ficarão disponíveis no Avalon. Ou seja, mais ou menos uma hora depois que a aula aqui se encerra, você já pode entrar lá no Avalon e você pode acessar o conteúdo. Inclusive, para quem assistiu, se quiser assistir de novo e tudo mais, você pode acessar por lá, ok? Assim como todos os slides, todas as atividades, tudo vai ser colocado lá dentro da plataforma Avalon, inclusive as atividades complementares. Como assim atividade complementar, professor? Nós teremos aula todas as terças-feiras, às 8h15 da manhã. Porém, além disso, todas as sextas-feiras nós teremos uma aula a mais, porque nós temos 3 aulas por semana. A aula Essa aula que eu passo aqui para vocês, ela vale como 2, porque tem a parte teórica que eu passo para vocês e a parte prática, que é o exercício que vocês fazem. E aí, então, tem a atividade complementar, que ela é passada, então, todas as sextas-feiras. Professor, vai ter que assistir aula? Não, tá tudo no Avalon, já vai estar tudo lá. Ok? Bom, outra coisa também. Professor, eu não vi a aula ao vivo. Como é que eu sei a respeito da minha presença? A presença, ela vai ser computada de acordo com as atividades daquela aula. Não basta simplesmente abrir o vídeo e falar assistir, ganhei presença. Não é bagunçado assim não, né? Você vai ter que assistir e fazer a atividade correspondente daquela aula para que eu possa, então, validar a sua presença, ok? Alguém tem alguma dúvida, galera? Tranquilo? Beleza? Bom, então vamos seguir, então, para o nosso conteúdo. Hoje vai ser um conteúdo bem mais tranquilo, vai ser um conteúdo, eu vou fazer para vocês uma apresentação do módulo, certo? O que a gente vai aprender, o nosso método e tudo mais, né? Vou passar um pouquinho sobre a história da informática para vocês, que para vocês entenderem como é que nós mexemos com manutenção, é necessário que a gente entenda um pouquinho sobre a história do computador, né? E eu falo com um certo carinho sobre esse módulo, sabe por quê, gente? Porque quando eu comecei na informática, hoje eu tenho 34 anos, né? Logo de cara já denunciei minha idade. Daqui a pouco, ó, isso aqui vai estar cheio de cabelo branco, né? Tá igual o Gandalf lá do Senhor dos Anéis, né? Então, quando eu comecei na informática há muitos anos atrás, né? Há mais de 15 anos atrás, o meu primeiro trabalho foi justamente na área de manutenção, né? Então, cara, foi uma experiência incrível, que agregou muito para mim, né? E outra, gente, vocês com os computadores na casa de vocês, às vezes com um computador na escola e tudo mais, em qualquer lugar, computador dentro de uma empresa, por mais que sejam feitos todos os cuidados com a máquina, gente, os computadores são máquinas. Se nós que somos humanos erramos, imagine as máquinas que são feitas por humanos, né? Então, as máquinas, sim, elas vão apresentar defeito e que é necessário que a gente tenha o conhecimento para a gente poder, então, estar reparando esses defeitos. Então, eu lembro que na época que eu trabalhei com isso, foi uma coisa que foi uma experiência muito bacana para mim. Eu aprendi bastante, né? Eu pude exercer essa profissão de uma forma muito plena, foi muito legal. E eu falo uma coisa para vocês: é uma profissão que o cara nunca fica parado. Não falta emprego para quem trabalha na área de manutenção, gente. Eu falo isso para vocês, né? Porque, igual eu falei,
máquinas, elas estão sujeitas a dar defeito, estão sujeitas a apresentar algum tipo de falha. E é necessário que tenha um profissional competente, um profissional especializado, né? Porque isso também pode significar, até para o bolso da empresa, né? Para a economia da empresa, o, o que o profissional seja bom, né? Isso aí pode influenciar, inclusive, de como a empresa vai se sustentar com as próprias pernas, entendeu? Porque se o profissional for ruim, a empresa vai acabar gastando muito dinheiro para mantê-lo e para manter as máquinas funcionando de plena forma, né? Vou explicar tudo isso no decorrer dessa aula para vocês, ok? Bom, então, contei um pouco da minha história e tudo mais, né? Por exemplo, eu trabalhei durante mais de 3 anos em uma grande rede de lojas de informática aqui do DF. Não é do tempo de vocês, né? Mas eu trabalhei na antiga loja na CTIS, né? Que hoje virou Prime Tech. Então, ali, por exemplo, foi o tempo que a empresa que eu mais fiquei como técnico, e aí eu atendia cliente em loja e tudo mais, né? O cliente chegava com, gente, vocês não imaginam o tipo de. Eu pegava cada problema em computador, por exemplo, eu pegava problemas corriqueiros, por exemplo, o computador não liga, o computador não tá travando e tudo mais, essas coisas que a gente sempre pega, né? Mas pra vocês terem ideia, eu já cheguei a pegar, por exemplo, o cliente que estava falando que o computador estava superaquecendo, quando a gente abriu o computador tinha um ninho de formigas em cima do hardware. E eu, gente, oi, como é que isso aqui foi acontecer? É para vocês terem a ideia de que na informática pode acontecer de tudo, ok? Então, fiquem de olho nisso daí. Então, sem mais delongas, vamos começar então aqui a nossa aula. Eu vou colocar aqui o slide para vocês, o slide da aula de hoje. Lembrando, esses slides todos estarão disponíveis na plataforma Avalon, tá bom? Pode. Professor, mas vai ficar disponível o tempo inteiro até o final do módulo? Sim, até o final do módulo, tá, gente? Até o final do módulo vocês terão acesso a todo esse conteúdo sem nenhum tipo de restrição. Se você lá na última aula quer revisar alguma coisa, o slide da primeira aula vai estar lá, da segunda aula vai estar lá. Eu não costumo fechar conteúdo, certo? Eu sou um professor, quem já teve aula comigo sabe, eu sou um professor muito tranquilo. Eu não gosto de dificultar a vida do aluno, né? Não gosto. Eu acho que o aprendizado ele tem que ser uma coisa agradável, não tem que ser. Nós não estamos num quartel, né? Eu estou preparando vocês para o mercado de trabalho e essa preparação ela tem que ocorrer de uma forma que vocês entendam, tá bom? Bom, gente. Então, vamos lá, vamos começar então a nossa apresentação do módulo, certo? Nosso slide aí de apresentação do módulo, ok? Bom, vamos lá, deixa eu passar aqui. Vamos lá, gente. Primeira coisa são os objetivos desse módulo, né? Quais que são os objetivos qual que é o objetivo que inclusive a apostila de vocês vai estar disponível lá no WhatsApp daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. O objetivo desse módulo, capacitar os alunos a conhecer a fundo os componentes do computador, ou seja, gente, o que a gente tem de peça aqui e tudo mais, vocês vão conhecer a fundo tudo isso daqui. A gente vai ter uma aula só sobre componentes, sobre hardware, certo? É uma aula que, inclusive, vai ser semana que vem. Eu recomendo a vocês, não percam a aula da semana que vem, que vai ser uma das aulas mais importantes do módulo, mesmo já sendo sendo a segunda aula apenas, ok? Então, nós vamos aprender como é que a gente conhece todos os componentes. Professor, e por que eu preciso aprender como cada componente? Por que precisa ser assim tão específico? Para você saber onde você está metendo a mão, né? Como é que você vai reparar uma peça? Como é que você vai reparar um computador se você, ao menos, não tem o conhecimento de que peça é aquela, certo? Então, é extremamente necessário que vocês tenham este conhecimento sobre o que é cada peça do computador. Vou apresentar para vocês os conceitos tanto de software quanto de hardware, né? A detecção de problemas e como fazer um reparo correto. Gente, é muito importante que vocês façam um reparo correto no computador. Por que eu pego tanto no pé dessa questão? Seguinte, um computador aqui da Enet deu problema, aí o técnico daqui não tem, vamos supor que aqui tivesse um técnico que não tem tanta experiência, né? E aí o que acontece? Ele vai começar a fazer testes com um monte de peças sem saber onde está o problema. O que pode acontecer nisso? Ele vai acabar, pode trocar uma peça que não tem necessidade e pode, inclusive, danificar uma peça que não tem nada a ver. Então, eu acabo criando um prejuízo ainda maior
para aquele problema. Ou seja, eu não resolvi o problema e ainda posso ter criado outro. E aí eu vou ter mais gasto de dinheiro, vou ter mais gasto de tempo. E tempo hoje nas empresas, gente, os computadores eles não podem parar, né? Então, é extremamente necessário que o profissional ele tenha essa ciência de como fazer um reparo de forma correta, um reparo bacana, ok? Mostrar a importância de um bom diagnóstico, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? E capacitar vocês para serem bons profissionais de qualidade na hora de reparar um computador. Por quê? Na hora que vocês forem para uma entrevista, por exemplo, um estágio aí como técnico de informática, ou tem uma loja de informática do seu bairro que está precisando de um técnico para ser contratado. Galera, imaginem só, se um profissional, qual que é o profissional que mais vai ter a chance de conseguir a vaga? Aquele que já tem a experiência ou aquele que nunca mexeu com informática, né? Então, é só para vocês terem uma ideia de como é importante vocês, então, terem esse conhecimento. Aproveitem tudo que vocês podem aproveitar desse módulo, certo? Nas aulas, eu sempre deixo os microfones mutados. Mas, professor, tem alguma dúvida, né? Eu sei que tem muita gente que tem vergonha de falar, de perguntar pela voz, né? Aí vem aqui no chatzinho e pergunta, né? Tem problema perguntar pelo chat? Não. Tem problema perguntar por voz? Não, certo? Eu sempre deixo mutado, mas é só tirar do mudo e me fazer qualquer pergunta. Vocês podem me perguntar, tirar qualquer dúvida durante a aula. Só não posso responder no dia da prova, né? No dia da prova, a prova, inclusive, eu passo 2 provas, tá bom? Nesse módulo. Quem já teve aula comigo já sabe, é uma prova por mês. A cada 4 semanas tem uma prova, ok? No qual a primeira eu pego uma parte do conteúdo e a segunda todo o conteúdo do módulo, tá bom? Então, já comecem, absorvam tudo que vocês tiverem que absorver, tá bom? Alguém tem alguma dúvida até agora, galera? Tranquilo? Bem de boa aí, galera? Puxem, deem um ok aí no chat para mim, por gentileza. Ok. Bom, vamos continuar então. Como todo mundo que já teve aula comigo já sabe, e alguns até me odeiam por isso, mas é extremamente necessário, né? Toda aula minha tem atividade valendo nota, certo? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, para incentivar primeiramente vocês a virem para a aula, a vocês assistirem a aula. Segundo motivo, vocês ainda têm vários módulos ainda pela frente. Imagina, por exemplo, vocês chegam lá na frente no próximo módulo, que é o módulo de game, e vocês esqueceram tudo que vocês aprenderam em manutenção. Por quê? Porque vocês não exercitaram. Então, é uma forma que eu tenho para vocês exercitarem, principalmente, o conhecimento de vocês. É passar exercício valendo nota, porque aí vocês fazem os exercícios todas as aulas e aí vocês acabam absorvendo melhor aquilo que vocês aprenderam em sala de aula, ok? Algumas aulas minhas vão ter atividades com 5 questões dissertativas, outras vão ser com questões de escrever, tá? Então, fiquem de olho aí, ok? E claro, em caso, por exemplo, professor, eu não pude assistir a aula ao vivo, eu só posso assistir, terça-feira eu não posso, eu posso assistir a aula quarta-feira, 11 horas, 11h30 da noite, sem problemas, certo? Pode assistir. A presença vai contar o quê? O exercício que você faz. E principalmente, galera, não deixem virar semana. O exercício nós estamos na 3ª semana de aula e agora que eu vou fazer a tarefa da primeira semana. Gente, não façam isso, né? Primeiro, porque aí vai comprometer, inclusive, a chamada de vocês. Vocês vão levar falta, né? E segundo, isso pode acabar fazendo com que vocês acumulem bastante trabalho. Então, para não ficar aquela coisa muito maçante e tudo mais, evitem sempre fazer isso, ok? Bom, eu vou pular. Bom, gente, então, agora sim, 8 horas e 32 minutos, vamos efetivamente começar a nossa aula, certo? Vamos começar a falar de conteúdo mesmo, certo? Professor, inclusive a aula de hoje ela já tem conteúdo valendo nota? Claro que tem. Claro que tem, senão não teria graça para a gente já começar o módulo já daquele, pra gente já começar o módulo daquele jeito já, entendeu?
Bom, galera, então vamos começar. Gente, quem aqui não usa o computador para alguma coisa no dia a dia, certo? A gente utiliza o computador para absolutamente tudo, né? E seja para entretenimento, para estudo, para assistir uma aula e tudo mais, né? Só que é o seguinte, computadores também são máquinas que vão apresentar defeitos. Então, o que que acontece? Não é uma máquina à prova de falhas. Então, é extremamente importante que a gente conheça cada componente de um computador. E assim, porque assim, quando a gente conhece o componente e a gente sabe para que ele serve, a gente passa a interpretar, pô, então ele pode dar esse tipo de problema aqui. Se esse computador, por exemplo, um HD é um disco rígido, né? É, eu vou pegar um HD aqui para vocês. Aguardem um minutinho. Que é para demonstrar melhor isso que eu quero falar para vocês. Aguardem um minuto. Voltei. Vamos pegar um exemplo disso aqui. Um disco rígido, um HD. Vocês vão descobrir para que ele serve e tudo mais, né? Mas basicamente eu vou dar uma introdução. Aqui é onde salvam todos os. Não façam isso, tá, gente? Essas batidas aqui, tá? Esse aqui é porque não funciona mais, ok? Aqui, tudo que você guarda no computador, foto, vídeo, programa e tudo mais, fica salvo aqui dentro. Eu tenho um disco de metal que ele fica girando aqui o tempo inteiro, a vácuo e tudo mais. Ele tem uma agulha que fica lendo, igual um disco de vinil, né? Então, a partir do momento que eu entendo, pô, o HD funciona dessa forma, então, por exemplo, se eu vejo que o computador está dando alguma falha nos meus arquivos, ou está apresentando algum um barulho de estralo, por exemplo, eu já sei, pô, então pode ser o HD. Então, conseguiram compreender isso que eu quero dizer? Que a partir do momento que você conhece aquela peça, você acha muito mais fácil você detectar o problema? Vocês conseguiram pegar essa percepção? Então, é, e um profissional com esse conhecimento, gente, é muito valorizado no mercado. Eu lembro, por exemplo, quando eu consegui a minha primeira vaga, uma das minhas vagas na área de informática como técnico, né? Eu passei por uma entrevista, né? Aí depois passei por outra. E depois, aí a terceira entrevista, gente, era uma entrevista prática. Gente, como assim entrevista prática? A gente tinha lá todas as peças de um computador fora do gabinete. E aí falaram o seguinte, ó, vamos lá, você tem aqui todas as peças, você tem 15 minutos para montar esse computador e ele tem que ligar. Vocês acham difícil, gente, montar um computador em 15 minutos? Digam vocês aí. Vou contar um segredo para vocês, tá? É, montar um computador em 15 minutos. O pessoal do presencial tem que fazer isso, tá? Eu coloco todas as peças aqui, eles se dividem em grupos, aí eu coloco um cronômetro aqui na tela e falo, bora, galera, 15 minutos. A penúltima aula é desse jeito, a penúltima aula do módulo. Vocês estão livres disso porque vocês estão no online, né? Mas vocês vão ter essa aula também, só que mais de forma teórica. Mas o pessoal que está aqui no presencial, todo mundo tem que montar gabinete, viu? Vocês veem. E aí foi passado esse desafio para mim. Eu já tinha o conhecimento na época, eu consegui montar em 12 minutos, né? Mas não era só montar, a máquina tinha que ligar, né? Então não podia montar de qualquer jeito. Então, percebam o seguinte, que um profissional como esse no mercado, gente, é muito valorizado, viu? Porque eu vou te falar, tem muito técnico ruim no mercado. Tem muito técnico ruim que acha que porque aprende com um cara lá do TikTok, faça isso no seu. Antes, você precisa fazer isso antes de levar o seu computador no técnico. Tem muito cara no TikTok que faz isso e dá dica muito ruim, para não falar outra coisa, né? Então, é bom que a gente aprenda realmente, pegue todo o conhecimento para que a gente não acabe fazendo besteira e acabe ocorrendo algum tipo de prejuízo no seu computador ou no seu computador no computador do seu cliente, tá bom? Bom,
Mas, claro, gente, as máquinas, elas evoluem todos os dias, e para isso é extremamente importante que o profissional se atualize e busque saber das novidades. Não faria o menor sentido, por exemplo, eu chegar em vocês aqui e ensinar sobre o Windows XP, e ensinar sobre algum sistema mais antigo. Não, gente. Vocês aí com os computadores que vocês têm na casa de vocês, quem tem computador em casa aí com Windows 10, com Windows 11, alguns com Windows 7, mas tudo bem. Agora chegar e ensinar um sistema mais antigo não faz o menor sentido, né? Então, por exemplo, você que é profissional, eu estou, por exemplo, ensinando manutenção para vocês hoje, nesses próximos 2 meses. Se eu pegar daqui a 2 anos, for dar esse módulo, o meu conhecimento, eu não vou ter que me atualizar, porque muita coisa já vai ter mudado. Imagina se eu ensinasse, por exemplo, esse módulo de manutenção usando conteúdo de quando eu entrei na informática em 2010. Totalmente diferente, gente. Então, porque as máquinas elas evoluem todos os dias, né? Então, a gente não pode ficar sempre preso dentro dos mesmos procedimentos. Então, vocês vão aprender um pouco da história da computação, né? E todas as noções básicas para adquirir o conhecimento aí na área de manutenção de máquinas, ok? Inclusive, gente, eu vou até corrigir esse slide depois, tá bom? Que aqui tá errado, tá? A palavra informática, ela vem da origem de junção de duas palavras, né? Informação e automática. A primeira tá errada, depois eu vou corrigir, tá bom? E hoje, os computadores, eles estão cada vez mais simples de se operar e menores, né? Mas para chegar a isso, a evolução ela foi notória. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas gerações? Deixa eu pegar aqui, gente, o nome de um filme. Vamos lá. Só um minutinho aqui, galera. Uma dica aí para quem tem Netflix em casa, ou para quem. É, para quem. Peraí, só um minutinho aqui. Ou para quem usa o Netflix emprestado e o Netflix ainda não está cobrando, tá bom? Alguém aqui. é, Alguém aqui que está aí no chat já ouviu falar ou já assistiu um filme chamado O Jogo da Imitação? Responda aí no chat para mim. Ninguém, galera? Bom, galera, então eu vou encarar como se ninguém tivesse assistido, então, né? Gente, vamos lá. Esse filme, O Jogo da Imitação, ele é um filme que ele conta a história de como literalmente surgiu essa primeira geração da informática, né? Por quê? Em 1900, na década de 40, o mundo vivia o grande conflito que era a Primeira Guerra Mundial. E aí o que é que acontece? É, os exércitos do eixo, eles se comunicavam entre si utilizando mensagens que eram totalmente criptografadas, né? Então foi criado esse computador aí, o ENIAC, entre outros, né? Que essa coisa gigante que ocupava um prédio inteiro, cheio de fios, de válvulas e tudo mais, né? Que faziam então a transcrição dessas criptografias, né? E isso ajudou bastante, por exemplo, para que os Estados Unidos conseguissem então derrotar os exércitos do eixo, ou seja, Itália, Alemanha e Japão, né? Então, a partir disso daí, e por isso que eu recomendo, inclusive lá no Avalon, gente, eu vou deixar lá para quem tiver Netflix, eu vou deixar o link desse filme para que você, quem tiver interesse de assistir, entender um pouco da história da informática, entendeu? Então, ele trabalhava com pouquíssimos algoritmos, funcionava com válvulas, fazia algumas centenas de cálculos por segundo, assim, um pouco mais rapidinho que uma calculadora de mão, entendeu? Nem se compara ao que a gente tinha hoje, né? E aí depois os computadores foram evoluindo, certo? Foi substituído, então, o sistema de válvulas foi substituído por transistores, e aí, quando a gente chega, então, na década de 60, a gente percebe o seguinte: uma redução no tamanho das máquinas. As máquinas começam a ficar menores, começam a ficar mais portáteis. Prestem atenção nessa máquina aí, que é o PDP-8, que era fabricado por uma empresa chamada DEC, né? Esse computador aí, ele tem aproximadamente o tamanho de um frigobar. E qual foi a grande coisa que fez com que ele ficasse portátil, que fez com que ele ficasse menor? Isso daqui, ó. A invenção do microprocessador. Ok que ele não era desse tamanho, ele era um pouquinho maior, né? Mas, em vista do que nós tínhamos antigamente, a gente já conseguia chegar na casa dos milhões de cálculos por segundo
né? Então, os computadores eles começaram a ficar mais potentes e a fazer mais atividades com menor tamanho. Começaram a ficar mais portáteis, e principalmente, então, nas empresas americanas e tudo mais. A conquista espacial, por exemplo, né, quando nós tínhamos, né, durante a Guerra Fria, o conflito entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem conseguia chegar primeiro no espaço, né, quando a União Soviética começou a lançar os primeiros satélites, né, aí nós tivemos, na década de 60, as missões Apollo e tudo mais. Então, os computadores eles começaram a ter esse poder muito grande de processamento e começaram, então, a ficar mais portáteis. Aí a gente chega, então, no início da década de 70, que a gente tem, olha só, o Altair 8800 é um computador que os processadores vão ficando cada vez menores, cada vez mais potentes, e aí começa a acontecer um fenômeno que é o quê? Os computadores eles começam, então, a chegar nas residências, eles começam, então, a chegar nas casas. Não nas casas do Brasil, né? Aqui demorou um pouquinho mais para chegar, né? Mas os computadores, então, eles começam a ter uma alcunha mais popular. Eles começam a chegar nas casas com mais popularidade nos Estados Unidos, na Europa e principalmente no Japão, certo? Bom, aí em 1900, na década ali 80, que chegou ali 84, 85, é, veio o grande boom da informática, que foi o quê? A invenção de uma coisa chamada interface gráfica. Se vocês pegassem um computador da década de 70, vocês iam ver que a tela dele era só uma tela preta que nem sequer era colorida, com um monte de letras verdes ou brancas e tudo aí mais, parecendo um celular antigo. Você não tinha uma janelinha que você podia navegar entre um programa e outro. Tudo era por linha de comando. E aí, em 1900, lá para 1984, 85, começam a surgir os primeiros computadores com interface gráfica. A gente tem o Macintosh, né, que hoje evoluiu para ser os iMacs e tudo mais, né? A Apple, naquela época, já começava a se destacar nesse ponto. E a gente tinha também o IBM PC, que aí já começava a rodar as primeiras versões do Windows. O Windows, né, como vocês aprenderam, vamos voltar lá atrás, lá na aula de TIC. Vocês tiveram aula sobre sistemas operacionais e aí vocês viram, o Windows ele foi inventado em 1985 e ele tinha justamente isso, janelas que eu podia navegar entre um programa e outro, igual vocês fazem hoje, né? Mas antigamente não tinha isso. E isso aí foi a grande sacada. Olha só, você já tinha computador e tela, teclado num dispositivo bem compacto, bem menor. E aí os computadores então começaram a invadir as casas de todo o mundo. E aí começou a chegar no Brasil, né? Começou realmente a se popularizar para todo o planeta. E aí ele deixou de ser, o computador deixou de ser uma coisa de tipo de um digna de ambiente de filme de ficção científica. Não, começou a ser uma coisa que as pessoas começaram a usar de forma mais corriqueira. Então, vocês vão ver um vídeo que eu vou deixar lá no Ávila. Eu não consigo passar esse vídeo aqui porque eu acho que ele vai sair sem áudio para vocês, né? Mas vocês vão ver, só um minutinho aqui. Opa, volta para cá. Só um minuto aqui, galera. Uh, então, vocês vão começar a ver que o computador, então, ele ganha mesmo essa alcunha de ficar mais popular. E principalmente, gente, ó, mais barato. Começa a ficar mais barato, certo? Por isso que ele realmente se popularizou. E aí a gente chega na sexta geração, que é essa geração que a gente conhece hoje, de computadores finos, de computadores potentes, de computadores cheios de RGB e tudo mais, né? Que realmente o computador ele se tornou muito mais acessível, você tem gráficos muito poderosos, você tem computadores cada vez mais finos, mais leves, mais baratos até, apesar que o computador tem alguns que são bem caros, né? Mas se a gente comparar com o que era antigamente, era muito pior, né? Mas eu falo para vocês, gente, isso aqui já está ultrapassado já, tá? Isso aí que vocês estão vendo já está ultrapassado. Alguém aqui chegou a assistir ou ouviu falar na apresentação que nós tivemos daquele óculos da Apple, do Vision Pro? Alguém chegou a ver a notícia sobre isso? Responda aí no chat para mim. Galera, cadê vocês? Então, o Vision Pro
ele é, digamos, o puro suco dessa nova geração que vai surgir depois disso daqui. Porque ele não é só um óculos de inteligência artificial, igual a gente vê óculos de realidade aumentada que a gente joga. Não. A proposta que a Apple fez ali foi o quê? Colocar um computador que ficasse na sua fuça, um computador nos olhos, né? Tanto que você tem um sistema operacional, o Vision OS, e você tem nos seus olhos todos os aplicativos que você apenas com as mãos ou com o seu olhar, você consegue controlar todos eles. Então você não tem a necessidade mais de estar operando uma máquina. Você está inserido dentro daquele sistema. E aí já puxa uma realidade que já é muito corriqueira da gente, que é o quê? Metaverso, inteligência artificial, né? Então já é uma coisa que está ficando muito mais evoluída, não é uma máquina, por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, o meu notebook está aqui na frente, eu estou operando uma máquina. Com essa nova geração, é como se vocês estão assistindo aula aí na casa de vocês, eu coloco o óculos, mas é como se todos vocês estivessem aqui na sala de aula sem precisar estar, né? É uma coisa muito mais evoluída para vocês verem o quanto que a informática ela está evoluindo cada vez mais. Por isso que eu falo para vocês, a gente não pode se prender ao único conceito quando a gente fala de informática, certo? A gente tem que ter uma visão muito mais ampla de sempre querer estar atualizado, ok? Aqui, esse vídeo aqui, gente, eu não vou passar para vocês agora, ele vai estar lá no Avalon, vocês podem assistir. Por que eu não vou passar, gente? Porque como é uma aula online, se eu for passar ele para vocês, vocês não vão escutar. Ele vai sair sem áudio. Então é um vídeo que ele fala um pouco sobre a história da informática, uma reportagem, duas reportagens do jornal Hoje. Uma de 1981 e outra de 1983 que fala um pouco disso. Assistam lá no Avalon, tá? Eu não consigo passar ela aqui agora, senão vocês não irão escutar, ok? Agora, todo mundo tem alguma dúvida, gente, a respeito dessa história da informática? Porque vai cair questão disso no exercício, tá ok? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Ok. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os tipos de computadores que a gente já viu como os computadores evoluíram. Agora eu vou mostrar para vocês os tipos de computadores que nós temos. Por que é necessário que a gente saiba os tipos de computadores? Justamente para a gente saber onde a gente está metendo a mão. Cada computador tem um reparo, tem um conserto que é de uma forma diferente, ok? Primeiro dele, gente, é o desktop. O famoso computador de mesa, que todo mundo conhece, todo mundo já está familiarizado, todo mundo já está acostumado, certo? É o primeiro computador de todo mundo, né? Quem nunca mexeu num desktop, né? Pelo menos que está aprendendo nessa área de informática, quem nunca mexeu em um desktop, certo? Então, assim, gente, o desktop é um computador que ele tem um custo mais acessível, certo? Ele ainda é muito utilizado, por exemplo, em escolas, em empresas e tudo mais. Primeiro, por causa do custo, e segundo, a manutenção dele é muito fácil, gente. Deixa eu pegar aqui um gabinete aqui. Olha só. Eu peguei aqui um gabinete de um computador. Vocês concordam comigo que se eu tiver que consertar alguma coisa aqui, é só eu tirar essa tampa, tirar o componente, fechar, acabou? Perfeito. É muito simples, entendeu? E claro, tem a questão do custo que eu falei para vocês. Desculpem. A questão do custo que eu falei para vocês, que é muito mais barato, entendeu? Então, por isso que o desktop, professor, mas ele gasta mais energia, é um trambolho e tudo mais, né? Hoje a gente tem gabinetes cada vez menores, gente, então não é tão trambolho assim não, tá? Então, ele ainda é o preferido, mas percebam o seguinte, com o tempo, as coisas foram evoluindo, né? Hoje, por exemplo, muita gente tem o notebook. O notebook que antigamente ele era tido como, é um computador de gente rica, é um computador caro. Vou contar uma história para vocês. Quando eu comprei meu primeiro notebook, eu tinha 19 anos, né? Peguei uma rescisão lá do trabalho que eu tinha, eu quero um notebook, eu não quero dividir computador com meu irmão menor, né? Comprei um notebook ruim que só, nossa senhora, gente, vocês imaginam como era fraco, como era ruim. Nos dias de hoje ele não rodaria nem um Windows antigão direito, né? Mas comprei ele e tal, e na época era o que tinha, eu era todo feliz com ele.
E a minha mãe sempre me criticava, ela falava: "Ah, para que que você vai andar com notebook, não sei o quê, você não é nem um executivo, você não é nem um empresário, não sei o quê, tal", né. E ela até hoje fala isso: "Ah, você fica andando com esse computador para todo lado, não sei o quê, tal", né. Não ando mais tanto, né, mas tudo bem. E por quê? Porque durante muito tempo o notebook ele tinha essa alcunha de ser uma coisa cara, de ser uma coisa realmente muito restrita. Hoje não. Apesar do preço dele ainda ser maior que o desktop, a diferença diminuiu, né. Hoje você tem, inclusive desktops que são até mais caros, né. Mas por quê? O notebook ele é muito portátil, a portabilidade dele é muito boa, permite que você leve ele para qualquer lugar. Todo notebook, ele tem como principal característica o quê? Deixa eu pegar aqui para vocês. Principal característica que todo notebook tem, a bateria. Ele tem uma bateria que permite que você, use ele fora da tomada, use ele em algum outro ambiente que você não tenha energia elétrica durante um certo tempo, né. E aí por isso, por exemplo, que ele, ultimamente ele se tornou muito popular entre estudantes universitários, né, entre palestrantes e tudo mais, né. Por quê? Porque é uma forma muito mais fácil de você então fazer a sua portabilidade, fazer os seus trabalhos, né, e tudo mais, usar ele para trabalho, para estudo e tudo mais, né. E cada vez mais eles estão cada vez mais finos e cada vez mais modernos, né. Então, a gente tem notebook hoje que é básico para o estudante, a gente tem mais avançado, né, a gente tem de todo tipo, a gente tem de doce e de sal, ok? Bom, e aí a gente chega no servidor. Gente, o servidor é um computador que ele é voltado para trabalho, para aguentar o trabalho pesado. Por quê? Porque ele é um computador que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não foi feito para ser desligado, né? Então, o servidor, ele é um computador que ele é muito potente, mas ele não é para jogar. Ele é um computador, por exemplo, para segurar o sistema de uma empresa. Se vocês aí tentarem acessar o Avalon 3 horas da manhã, num sábado, vocês vão conseguir entrar. Por quê? O Avalon está hospedado num servidor remoto e esse servidor não desliga, certo? Quem aqui já fez o PAS ou fez o Enem, fica ansioso para saber o resultado no dia que ele sai. E aí é tanta gente acessando que aí a página cai. Por quê? Porque o servidor não aguentou aquela demanda. O servidor não aguentou aquela demanda e infelizmente, então, o usuário não consegue acessar, certo? Então, por exemplo, aqui na Enet a gente tem servidor, nós temos servidores que controlam as nossas câmeras, servidor de telefonia, servidor dos nossos sistemas, entendeu? São computadores que eles são feitos para não pararem e tudo mais. Professor, mas e se o servidor der algum problema e precisar desligar para consertar? Percebam o seguinte, ao contrário de computadores convencionais, o servidor ele não precisa desligar para ser arrumado. Eu posso arrumar ele mesmo ligado. Por quê? Porque os servidores eles costumam ser redundantes. Professor, o que é isso? Todas as peças dele, ele tem em dobro. Então, por exemplo, ele deu problema numa ventoinha. Você pode simplesmente abrir ele, tirar a ventoinha que está com defeito, vai ter outra que está funcionando, pá. Professor, queimou a fonte. Geralmente tem servidores que eles têm duas fontes. Então, quando uma fonte queima, a outra segura a energia, enquanto o técnico vai lá, troca a fonte defeituosa e a vida que segue. Então, ele é um computador que ele é feito realmente para nunca parar. É um computador que ele é muito caro, né? Mas ele é bem durável, ele é um investimento, ele na verdade é um investimento que a empresa faz, né? E por ele ser um computador que nunca desliga, ele é um computador que ele exige o quê? Refrigeração o tempo inteiro. Então, por exemplo, se você entrar numa sala de servidor, a sala de servidor aqui da Enet tem um ar-condicionado que ele fica apontado para o servidor e ele também nunca desliga o dia inteiro, a noite inteira, né? E, obviamente, é um computador que ele exige o quê? Uma certa segurança. Não é qualquer um que pode mexer. Apenas o profissional de TI daquela empresa tem autorização. Então, ele fica numa sala, trancado, totalmente seguro. Já pensou se qualquer um pudesse mexer? Aí entra alguém lá, ferra o sistema da empresa inteiro, ninguém consegue acessar, entendeu? Então, apenas o profissional de TI da empresa é que pode ter acesso ao servidor. Ok? Dúvidas, galera, até agora? Tá tranquilo? Beleza? Bom, vamos continuar então. Agora imagina se a gente pudesse ter um computador com configuração de servidor, mas que ele fosse usado, pudesse ser usado também para outros tipos de trabalho pesado. É para isso que a gente tem a workstation, também chamada estação de trabalho, né? É um computador que ele tem uma configuração muito forte também,
mas mesmo assim também não é para jogar, tá, gente? Quem é que usa esse tipo de computador? Gente, estúdios de cinema, galera que mexe com engenharia, com arquitetura, modelagem 3D, por exemplo, uma emissora de TV que tem aquele monte de câmera com edição de vídeo o tempo inteiro, utiliza esse tipo de computador. É um computador que ele tem uma configuração muito parecida com um servidor, só que ele é muito caro, é um computador que ele tem um preço muito elevado, certo? E ele é feito justamente para trabalho pesado. Lembre-se disso, tá, galera? Esse daqui é um computador que se fala pouco nele, né? Que é o storage, que ele é um computador. Storage, gente, é uma palavra em inglês que ela significa armazenamento. Então, é um computador que ele é mais dedicado justamente para isso, entendeu? Só para isso. Você não tem lá uma interface do Windows, entendeu? Você tem o quê? Um programa. Ele geralmente é conectado em rede, ele funciona junto com um servidor. E aí vamos supor o seguinte: ele tem o único objetivo de armazenar arquivos em rede. Só isso. Eu estou aqui na Enet de Brasília, mas eu preciso pegar um arquivo que está no storage lá na Enet de Curitiba. Então, ele é conectado em rede e daqui eu consigo acessar todos os arquivos. Ou de qualquer unidade da Enet eu consigo acessar. É um computador pequenininho que ele também fica conectado em rede junto com um servidor que ele serve unicamente para armazenamento. E aí vocês podem ver que ele tem um gabinete pequeno no qual eu tenho várias BIOS onde eu posso colocar diversos HDs ou diversos SSDs, ok? E aí eu também tenho o mainframe. Vamos imaginar uma empresa como o Google, que tem bilhões de acessos diários por dia. Imagina o computador para aguentar tudo isso. Então, essas big techs, essas empresas enormes, elas precisam de computadores para que aguentem essa demanda. E aí surge, então, o mainframe. O mainframe, basicamente, o que é, gente? Pensem, dezenas, centenas, milhares de servidores conectados, todos juntos. Formam apenas um computador. Então você tem essa usina de força com esse monte de computador justamente para quê? Para você aguentar demandas muito grandes. Tipo, acessar um Google da vida, um Yahoo da vida, esse site é um site da Apple que você tem. Ah, professor, mas o site da Apple, sim. Quantos bilhões de pessoas não baixam aplicativos para os seus iPhones todo dia? O Google, quantas pessoas não baixam coisas da Play Store todos os dias, né? Então, para aguentar essa demanda, eu tenho que ter então o mainframe, que é um conjunto de servidores que formam apenas um computador. Agora, e uma pergunta que muita gente faz, gente, um smartphone, um tablet, um relógio inteligente, eles podem ser considerados computadores? A resposta, sim. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar um relógio comum, um Casio, por exemplo, um relógio de ponteiro, ele só tem apenas uma função, que é o quê? Mostrar a hora. No máximo, mostrar a data, o cronômetro, alguma coisa assim. Se você pegar um smartwatch hoje, você consegue controlar a coisa da sua saúde, atender ligações e tudo mais. Então, você tem diversas funções. Então, todo aquele dispositivo que eu tenho, um algoritmo que vai fazer milhares de funções, milhares de processamentos por minuto, por segundo, ele pode ser considerado, então, um computador. Então, um relógio inteligente, um celular, um tablet, tudo isso, então, pode ser considerado uma máquina, um computador. Igual eu coloquei o exemplo aí para vocês destes três dispositivos, ok? Bom, galera, só um minutinho, gente. Então, galera, deixa eu essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula introdutória. Quero ouvir de vocês. O que vocês têm para dizer? O que vocês acharam da aula de hoje? Acharam fácil? Acharam difícil? Digam vocês aí. Quero ouvir ou ler vocês aí agora. O que vocês têm a me dizer? Foi tranquilo, Cauane? Quem mais? Quem mais? Vai ficar bem, Ian, vai ficar muito mais interessante ainda, viu? Quando a gente começar a ter aula de hardware e tudo mais, você vai ver o que é interessante. O que eu peço para vocês? Não saiam ainda, tá, gente? Tem chamada para fazer, tá? O que eu peço para vocês? Sempre prestem bastante atenção nas aulas. É um conteúdo que ele parece fácil, mas ele tem um pouquinho de densidade, ele é um pouquinho, vai exigir muito da atenção de vocês. Então, sempre fiquem atentos às aulas,
Tem dúvida? Não hesitem em perguntar. Ah, professor, mas é uma dúvida muito boba, eu tô com vergonha de perguntar, vou perguntar até no privado. Não existe dúvida boba, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui para tirar para vocês. Tá bom? Bom, eu vou liberar daqui a pouquinho para vocês a atividade no Avalon, e vou liberar também a senha da chamada para que vocês apreencham, certo? A senha para vocês preencherem lá no Avalon. Ah, professor, quero ver a aula de novo. Sem problemas, vai estar lá no Avalon, ok? Vai estar daqui a 1 hora, mais ou menos, a aula já vai estar upada lá para o Avalon e vocês podem assistir. Só não deixem de fazer a atividade, tá bom? Porque ela vale nota, ela conta com uma presença de vocês, ok? Agora eu vou interromper a gravação, vou ficar só com o pessoal aqui da chamada ao vivo para eu poder, então, fazer a chamada. Vocês que viram gravado, tá? Não esqueçam de fazer a atividade para que vocês não fiquem sem a presença, ok?